Cidadania, defesa do consumidor, economia e até sustentabilidade. Não importa o tema. Se você tem uma dúvida, nós respondemos. O tema de hoje é auxílio-doença e o nosso convidado é o professor universitário e advogado, Dr. André Luiz da Silva Soares, especialista em direito previdenciário. Dr. André, muito obrigado pela sua presença. Primeiro, eu gostaria que o senhor conceituasse para a gente o que é auxílio-doença. Bem, auxílio-doença é todo impedimento do segurado de exercer suas atividades laborais. Esse impedimento pode ocorrer uma enfermidade que não deixa de trabalhar normalmente, regularmente. A princípio, isso é auxílio-doença. Perfeito. Vamos então acompanhar a primeira pergunta? Qual o valor do auxílio-doença? Perfeito. Auxílio-doença, ele pega as 80 maiores contribuições do segurado. Daquela média, se joga 91% em cima. É onde vai ter o resultado e o valor do benefício do auxílio-doença. Vamos para a segunda pergunta. Qual é a diferença entre auxílio-doença comum e o acidentário? Auxílio-doença comum é uma enfermidade, uma moléstia que venha impedir o exercício laboral. Como eu disse anteriormente, definindo o que é auxílio-doença. Isso é basicamente auxílio-doença, tudo aquilo que vem impedir. Uma doença que pode ser adquirida até no exercício da atividade laboral. Acidente do trabalho é quando o segurado vem a sofrer um acidente em serviço do trabalhador. Esse é o princípio básico. Estou trabalhando, sofri um acidente, isso se chama acidente do trabalho. Diferente do auxílio-doença, que vem adquirir uma vida particular, no dia a dia, não tem nada a ver com o meu empregador, com a minha atividade laboral. Então precisa também do comprovante de perícia médica. Auxílio-doença tem que passar pela perícia. Ele tem um atestado médico, de um médico que a gente chama médico assistente, ou seja, médico particular. E ali eu sou encaminhado, ali eu vou agendar para passar por uma perícia. E uma vez constatado a enfermidade, eu entro pelo auxílio-doença. Acidente do trabalho. Sofri um acidente. A primeira coisa que a empresa tem que fazer é me dar um CAT, para que eu seja encaminhado para o INSS, para configurar acidente do trabalho. Meu empregador não me deu o CAT. O que eu tenho que fazer? O próprio médico que me atendeu pode me dar esse documento. Eu, como segurado, também posso provocar o INSS dizendo que foi um CAT. A questão, Sérgio, é que as pessoas não estão sabendo, muitos empregadores não estão sabendo distinguir auxílio-doença e acidente do trabalho, por causa do código. No momento que o INSS lança o código auxílio-doença e eu fico recebendo como auxílio-doença, eu perco alguns benefícios. Por exemplo, a estabilidade de acidente do trabalho. Após que eu tenho alta, eu tenho direito, devo ficar 1 ano prestando serviço para aquele meu empregador, o que não me dá o auxílio-doença. Perfeito. Vamos para mais uma pergunta, então? É preciso cumprir o prazo de carência para ter o direito de auxílio de doença? Sim, temos que cumprir o prazo de 12 meses. Uma vez cumprido esse prazo, é inquestionável o benefício auxílio-doença. Agora, existem algumas exceções. Eu tenho 3, 4 meses prestando serviço para o empregador. Vim sofrer uma moléstia. Fiquei cego, nem que seja temporário. Eu não preciso cumprir essa carência de 12 meses. Então, a princípio, tem que cumprir a carência, sim, de 12 meses, com algumas exceções que eu acabei de citar agora, um exemplo, como se eu vier ficar cego temporariamente. Ok. Mais uma pergunta. Qual o risco para o trabalhador que não faz a revisão do auxílio-doença? O risco é ser cessado o benefício. Uma vez que ele não compareceu ao INSS ou não requereu a revisão do benefício, é natural o sistema acusar e ele ser cessado o benefício dele. Existe um prazo. Existe um prazo. Ele tem que cumprir esse prazo. Normalmente o INSS ele dá esse prazo, por exemplo, o INSS te dá 3 meses de benefício. Você 30 dias antes tem que já agendar, entendeu? É diferente se você for convocado. Se você for convocado, você também tem que observar aquele prazo que o INSS está te dando. Então temos 2 situações. Estou pelo INSS, recebendo auxílio-doença, e eu estou percebendo que eu não vou
ter aquela cura, acabar com aquela enfermidade, eu já agendo uma nova perícia. Outro caso, eu já estou um bom tempo pelo auxílio-doença, o INSS tem o direito de fazer uma convocação para saber como é que encontra o meu estado físico, minha saúde, para ali sim definir se vai continuar ou não o auxílio-doença. Mais uma pergunta, então? O auxílio-doença pode ser acumulado com auxílio-maternidade ou outros tipos de aposentadoria? Não, auxílio-doença não pode acumular. Na verdade, o que pode ser só acumulado? Vamos pensar, é aposentadoria e pensão por morte. Fica fácil de entendermos, compreendermos. Com relação ao restante benefício, não tem como acumular. Doutor André, vamos para a última pergunta. Eu queria saber como o INSS procede em relação ao portador de vírus HIV. Temos que analisar o caso. Hoje, com a evolução dos medicamentos, o INSS não está deferindo o benefício para portador de HIV. Então, temos que estudar. No momento que o medicamento não está mais fazendo efeito, aí sim tem grande chance de conseguir o benefício. Então, se hoje o portador consegue exercer suas atividades laborais, ter sua vida comum, sem qualquer tipo de interferência, a tendência é o INSS não deferir o benefício, ou aposentadoria ou auxílio-doença. Doutor André, muito obrigado pelas suas informações e o Câmara Livre fica por aqui. Até o próximo encontro.